Oi, Dev, como vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre IA generativa e também a gente vai ver como a IA generativa consegue ajudar no processo de análise de dados. Então a gente vai usar um case prático para a gente poder ver como a gente consegue explorar principalmente a interface e ferramenta do Google Gemini, que é ali uma inteligência artificial generativa da Google que consegue analisar arquivos, consegue analisar ali conjuntos de dados que a gente passar para ela. Então, a gente vai ver como a gente consegue potencializar a nossa habilidade de análise de dados e como a gente consegue extrair com uma velocidade muito maior insights a partir do uso dessas ferramentas. Meu nome é Laura e bora pro vídeo. Como vocês sabem, a gente tem ali marcas muito valiosas, e aqui foi um infográfico que eu tirei do Google, onde a gente consegue ver que em 2024 a gente teve marcas muito importantes e que tem ali um grande valor financeiro. E se a gente for ver, né, quais são essas marcas principais, a gente tem aqui o Facebook, a Google, a Apple, a Amazon, Visa, Mastercard, Netflix, LinkedIn, YouTube, dentre muitas outras marcas. O ponto principal aqui é que grande parte dessas marcas mais valiosas do mundo, elas têm uma coisa em comum, que são os dados. Então, muitas delas são tanto para armazenamento de dados, quanto até mesmo produção e utilização dos dados para tomada de decisão mais estratégica. Então, o poder atualmente não está na quantidade de dados que as empresas geram, mas sim em como elas utilizam esses dados no dia a dia das suas empresas para poder tomar essas decisões estratégicas. E aí, para tomar decisões estratégicas e utilizar dados, né, para ter esse grande funil, essa grande decisão ali, a gente chama muito isso de cultura data-driven. Então, a cultura data-driven nada mais é do que uma cultura corporativa que envolve a utilização de métodos científicos, estatísticos e análises a partir de algoritmos complexos para extração de informações. Eu comentei um pouquinho da cultura data-driven, mas fica muita dúvida, né, para as pessoas, principalmente para quem está começando agora na área de dados, que é como se gera valor a partir dos dados. E na verdade não é magia, é o que a gente chama de data science ou data analytics, né, para quem ali está olhando para um contexto muito maior além da ciência de dados, mas é a utilização dessas ferramentas de ciência e também ferramentas estatísticas. Então, qual que é o grande objetivo das análises de dados? Os dados por si só, eles não geram nenhum valor. A gente precisa aplicar ali ferramentas e técnicas certas para a gente poder extrair esse valor dos dados e assim ajudar as áreas de negócio a tomarem decisões. Quem não conhece, esse aqui é um step de um projeto de análise de dados. Essa imagem eu mesma que fiz com base nas experiências que eu tive no mercado de trabalho, onde a gente começa da definição do problema. Então a gente vai entender ao certo o que a gente está querendo compreender com esse projeto. A gente vai coletar os dados que vão nos ajudar a resolver esse problema. A gente vai ter uma exploração de dados inicial para entender qualidade, entender se precisa aplicar algum método de pré-processamento ou de trabalho ali em cima desses dados. A gente vai limpar esses dados a partir dos insights iniciais que a gente encontrou na etapa 3. Depois a gente vai para a análise exploratória dos dados, que aí sim a gente vai correlacionar e achar correlações, entender ali o comportamento do consumidor. Então, nessa etapa de análise exploratória, a gente vai de fato explorar. Depois a gente vai interpretar os resultados com base em tudo que a gente encontrou nas etapas 3 a 5. Então, a gente vai meio que sumarizar e reunir ali todas as informações que a gente tirou como profissional da área de dados. E depois a gente vai apresentar para a área de negócios e juntos ali tomar uma decisão estratégica ou até mesmo você pode recomendar ações que a área de negócios pode fazer. O oitavo ponto é a questão de documentação. Então, depois que um projeto ele é finalizado ou depois que a gente viu que, poxa, a área de negócios vai acatar a decisão, a gente vai tomar ali alguma medida, é importante sempre a gente documentar esses processos. O ponto principal aqui que eu quero trazer é que nessa etapa, da etapa 3 a 7, né, ou até mesmo da etapa 3, que é a exploração inicial, até a interpretação de resultados, a gente consegue usar a IA generativa para potencializar essa etapa e da gente conseguir até mesmo englobar insights que a gente não tinha encontrado anteriormente. Então, a IA generativa ela se torna um grande aliado nessas etapas. Vou trazer um exemplo para vocês, que nem eu comentei no início do vídeo, a gente vai usar a ferramenta do Gemini.
Então, o Gemini é essa inteligência artificial da Google, que tem ali, ela já é pré-treinada com um conjunto ali de informações, mas a gente vai passar o nosso conjunto de dados para ela poder ali responder algumas dúvidas que a gente tem em relação a esses dados. Para a gente poder dar a etapa inicial, o primeiro passo é vocês entrarem na plataforma do Gemini. Então, vocês vão procurar ali no Google o seguinte ponto: Google AI for Developers. Acessou o site, você vai clicar nesse botão Sign in to Google AI Studio. Ou seja, a gente vai entrar no estúdio do Google AI para a gente poder interagir com o Gemini. Clicando aqui, e é importante reforçar que vocês precisam ter uma conta no Google para poder utilizar, tá? Então, todas as pessoas que têm conta no Google podem utilizar o Gemini, tá? Beleza. Depois que a gente clicou naquele botão, ele vai trazer duas opções, que é o Build with Gemini API e o Use Google AI Studio. No caso, a gente vai interagir diretamente com o Gemini dentro da plataforma do Google AI, sem precisar de código. Isso porque no vídeo anterior que a gente já soltou aqui no canal da Rocket City, a gente já fez as interações via API. E hoje a gente vai testar a outra alternativa, que é usar o Google AI Studio aqui dentro, nessa interface aqui. Ele vai trazer isso, logo depois você vai selecionar aquela opção, ele vai trazer esse prompt, né, esse chat que a gente consegue interagir. Então, para quem não se recorda e para quem não assistiu a aula anterior, prompt nada mais é do que a entrada que você vai dar com comandos, com definição de comportamento da inteligência. Então, existe todo o processo que a gente chama de prompt engineering ou engenharia de prompt, que você pode ali refinar o seu prompt e deixá-lo muito mais acurado para você ter uma resposta mais assertiva da sua inteligência. Então, engenharia de prompt, para quem quer trabalhar com IA generativa, é uma habilidade muito importante para você poder exercitar, para você sempre ali conseguir refinar a sua inteligência. Aqui nesse campo, a gente vai colocar todos os comandos, né, todas as informações que a gente quer que essa IA ela extraia. Aqui do lado, a gente vai ter algumas configurações que a gente pode fazer. Então, a questão de temperatura. Temperatura nada mais é do que o nível de criatividade que a IA pode ter, que vai de 0 a 2. Então, ali a gente consegue definir bem o quanto que a gente quer que ela seja criativa. Aqui a gente pode selecionar o modelo em questão que a gente vai querer utilizar. A gente tem algumas informações em questão de thinking, né, ou raciocínio. Então, a gente tem uma nova vertente dentro dessa área e da utilização de IA generativas, que é a capacidade de raciocínio. Então, se você quer que a IA ela explique todo o processo de construção de raciocínio, aí você consegue ativar esse modo thinking, tá? Aqui do lado a gente também tem algumas opções. A gente pode visualizar o histórico de interações que a gente já teve com a IA. Aqui no chat, que é essa interface, né, que a gente consegue explorar. Ele já traz aqui até algumas alternativas, como, por exemplo, áudio to áudio. Então, você consegue ter um diálogo com o Gemini enviando um áudio e ele retorna um áudio. Você também consegue gerar imagens. Então, a partir de um texto, você pode descrever qual é a imagem que você quer que a IA gere. E ele consegue fazer isso. Aqui você consegue também gerar falas. Então, a partir de um texto que você dá como entrada, o Gemini ele consegue gerar um áudio com base nisso. Então, como vocês podem ver, a gente consegue interagir de várias formas com o Gemini dentro aqui do estúdio, sem precisar colocar nenhum código. Então, para a gente poder utilizar, eu vou estar considerando esse case, que a gente vai estar analisando dados do Campeonato Brasileiro de Futebol. E a gente vai ali tirar alguns insights. O primeiro processo, quando você está iniciando um projeto de análise de dados, ou quando você está iniciando ali a sua análise de dados, eu indico sempre vocês listarem uma série de perguntas que você quer fazer para os dados. Então, eu vou abrir aqui o link para o site. Então, eu vou estar usando os dados que foram ali compartilhados no Kaggle. O Kaggle é um site onde a gente consegue acessar dados de forma aberta, dados públicos. E tem dados, gente, de N informações legais. Eu vou abrir aqui para vocês, para a gente poder explorar juntos. E para quem não conhece o Kaggle, começar a conhecer e interagir com ele. Boa, então essa aqui é a interface do Kaggle. Então, quando vocês forem pesquisar, vocês vão procurar por essa palavra aqui, Kaggle, Kaggle. E aqui o Kaggle é essa comunidade ali de machine learning, de inteligência artificial. Então a gente tem vários conjuntos de dados muito legais que a gente pode utilizar. Vou fazer aqui
o meu login, tá? Então vocês podem ali, para quem não criou uma conta, clicar nesse botão Register, e aqui ele traz uma série de opções aqui que você pode fazer o seu login ou cadastrar uma conta nova, tá? Beleza, eu ingressei na minha conta e essa aqui é a minha conta. Ela tá bem parada ultimamente, porque de fato eu não tô muito ativa aqui na plataforma. Porém, a gente tem aqui algumas opções, que são competições. Então, sim, você consegue ganhar dinheiro a partir ali da construção de sistemas de inteligência artificial. Então, aqui a gente tem todas as competições e o valor ali que você consegue ganhar, né, para quem for o campeão. E também a gente tem algumas competições que são só para treinamento, mas aqui ele não está aparecendo. Tem esse swag, né, que você pode utilizar, que acredito que seja, tipo, para nível bem iniciante. Então, vocês também podem participar. Para quem nunca participou de uma competição de inteligência artificial, consegue participar dessas competições que não tem nenhum retorno financeiro. Aqui do lado a gente tem modelos, então tem a opção Models, que são modelos desenvolvidos pela comunidade ou por empresa. Então a gente tem aqui modelos da Google, a gente tem modelos do DeepSeek. Então a gente consegue também consumir esses tipos de modelos a partir aqui do Kaggle. A gente tem Code, então Code são códigos gerados pela comunidade mundial. Então aqui tem código de pessoas de diversos países. Então é bem legal também para quem está querendo ali buscar boas práticas, aprender técnicas novas. Mas no caso em questão, a gente quer olhar essa opção que é datasets, ou em português, conjunto de dados. Então aqui a gente tem N conjuntos de dados super legais, que vão desde educação, até dados de Spotify, até dados de árvores, dados de sono, cartão de crédito. Gente, a gente tem N dados muito legais, e eu sempre gostei muito dos dados daqui, porque tem dados até de Pokémon, para quem gosta de Netflix, então tem várias informações muito legais. Mas no caso em questão, a gente vai estar olhando para esse conjunto aqui, que são dados de partidas do Campeonato Brasileiro de 2003 até 2023. Ou seja, a gente tem dados de partidas de 20 anos de Campeonato Brasileiro. Então aqui, normalmente, quando a gente clica ali numa opção de conjunto de dados, a gente tem sempre uma descriçãozinha, normalmente, né? Uma descrição da onde foi tirado esses dados. Então, no caso, os dados aqui foi tirado a partir da web scraping, ou seja, a pessoa em questão, ela raspou os dados que ele encontrou no Globo Esporte, tá? Então ele coletou todas as informações de todos os resultados das partidas que foram divulgados ali no Globo Esporte, e ele fez essa raspagem, essa coleta de dados. Aqui a gente tem algumas informações dos campos que estão disponíveis no nosso conjunto de dados, que são qual foi a rodada, qual foi o time da casa e o time convidado, né, por assim dizer, qual que foi o resultado do time da casa e o resultado do time que não era da casa, o estádio que foi feita essa partida e o ano, tá? Então, a gente tem aqui uma breve mostragem, entre aspas, né? A gente consegue ver aqui quais são as informações que a gente tem aqui. Então, por exemplo, a gente tem uma partida feita no Mineirão, que o time da casa era o Cruzeiro, foi 2-2, então foi Cruzeiro e São Caetano, e essa partida aconteceu em 2023, tá? Então, tem N informações, ó, para quem é santista, eu sou santista, temos informações aqui do Santos também, de 2023, temos, gente, vários times que participaram dessas partidas, tá? E aí, pra gente poder baixar essas informações, a gente vai clicar nesse botãozinho download, e aí você consegue baixar o zip. Aqui ele dá a opção também para você conectar via código, mas no nosso caso a gente quer colocar esses dados lá no Gemini, então eu vou baixar essas informações. Boa, então aqui é a interface que eu mostrei para vocês. Gente, eu não vou mexer em nenhuma configuração aqui, mas vocês fiquem à vontade para vocês conseguirem executar da forma que quiserem. Então aqui a gente tem os modelos. Aqui é bem legal porque está mostrando aqui a questão de custo, a questão do que é melhor o modelo, quais são os usos que são ideais. Eu não vou mexer muito porque eu quero mostrar para vocês mesmo o que a gente consegue trabalhar aqui a partir do Gemini, tá? Aqui é o Google AI Studio, mas também no Gemini vocês conseguem acessar uma interface, que é essa interface aqui, que a gente não consegue configurar muitas das coisas que a gente tem disponíveis aqui no Google AI Studio. Então, no Google AI Studio, a gente consegue ajustar o nível de criatividade, escolher a questão de modo raciocínio. Já que no Gemini, a gente tem aqui um pouco mais limitado. Aqui a gente tem algumas
informações que a gente consegue mexer, porém não a tão nível desenvolvedor, tá? Que é o que a gente tem aqui no Google AI Studio, beleza? Como eu comentei com vocês, eu já tenho perguntas bem elaboradas para o meu conjunto de dados. Então, a dica que eu sempre dou é olhar ali quais são as informações que a gente tem. Então, a gente viu que tem informações do time da casa, tem informações de onde foi a partida, qual foi o placar. Então, a gente consegue ter algumas informações legais e tem algumas perguntas que eu acho legal perguntar, como, por exemplo, quantos jogos foram disputados por ano, né? Dado que a gente tem 20 anos ali de informação, a gente também consegue fazer essa pergunta, que é uma pergunta ali que eu, particularmente, fiquei muito curiosa para querer saber. Então, para você poder acessar, para você poder colocar o seu arquivo, você pode clicar no maisinho e fazer o upload, ou você só arrasta, tá? Bom, eu vou arrastar aqui um dos conjuntos de dados, mandei ali para IA, ele traz só um aviso falando, olha, você está submetendo algumas informações, falando para a gente não gerar ali conteúdos que podem infringir a propriedade intelectual de outras pessoas, tá? Então, por exemplo, se você está usando informações de pesquisas de outras pessoas ou artigos científicos, então é importante você não ferir a propriedade intelectual de outra pessoa. Então, aqui eu vou falar um pouco mais pro Google, pro Gemini, tá? O que a gente quer de informação. Dá um pouco de contexto, né? Do meu caso. Sou analista de dados e estou em um projeto para explorar dados de partidas de jogos que foram realizados no Campeonato Brasileiro nos anos de 2003 até 2023. Aí eu vou dar um comportamento para ele, né? Você vai me auxiliar nesse processo. Você será um analista de dados sênior. O que acontece? Eu poderia colocar uma pergunta de cada vez. Eu vou colocar 2 perguntas aqui e depois eu vou colocando as outras dúvidas que eu for tendo, tá? Isso porque eu quero também avaliar junto com vocês a capacidade do Gemini guardar o histórico. Então, a ideia é ele entender e compreender que a gente vai estar sempre falando desse conjunto de dados que eu estou mandando aqui, tá? Quantos jogos foram disputados por ano e qual time jogou mais partida como mandante / visitante. E, gente, tá no modo thinking, que é o modo de raciocínio. Como você pode ver, ele tá ali pensando e raciocinando, e aí vai dar pra gente as respostas, tá? Que ele tá explicando, a quantidade de partidas variou ao longo do período, principalmente devido a mudanças no número do time participantes no campeonato. A partir de 2006, o formato com 20 times se consolidou, resultando em 380 partidas por ano. Então, aqui a gente teve, em 2003, 552 jogos, 2004, 552, 2005 teve um número menor, que foi 462, e já, a partir de 2006, como a gente pode ver, se consolidou com 380 partidas, tá? Aqui ele vai dar pra gente, então, um raciocínio da questão de análise de mandantes e visitantes. Para direcionar as estratégias de time de negócios, é crucial entender quais equipes têm maior presença, tanto em casa quanto fora. Isso pode impactar campanhas de marketing regional, parcerias e outras ações. Então, qual foi o time com mais jogos como mandante? O Flamengo foi a equipe que mais jogou em casa, com um total de 400 partidas como mandante. E aí, o time com mais jogos como visitante também foi o Flamengo. Então, o Flamengo também lidera como time que mais jogou fora de casa, com 399 partidas como visitante. Esses números mostram a consistência do Flamengo na primeira divisão ao longo dessas 2 décadas, o que torna um alvo estratégico-chave para ações de engajamento de torcida em praticamente todo o país. Então aqui, gente, como vocês podem ver, a gente teve uma resposta bem legal e um direcionamento estratégico, que é essa parte de campanhas de marketing em um time específico. Agora, eu quero fazer outras perguntas para inteligência, né? Vamos ver aqui se ela consegue nos ajudar com outras dúvidas. Agora a gente vai olhar para a questão de goals. Então, vamos lá. Dado o conjunto de dados que te encaminhei anteriormente, responda as seguintes questões. Quantos gols foram marcados por ano e qual que é a média de gols por partida em cada ano? Pra gente ver ali como é que foi a questão de resultados, ver
quanto que os times, eles eram mais assertivos no passado, ou será que eles estão mais assertivos agora? Total de gols marcados por ano. A seguir apresenta a quantidade total de gols marcados em cada temporada. Nota-se que os anos com mais equipes, que foi entre 2003 e 2004, naturalmente tiveram um número maior de gols. Então, beleza, já temos esse viés, porque entre 2003 e 2004 a gente teve uma quantidade maior de times. Então, aqui, de fato, a gente tem ali um valor bem grande de gols marcados. Aí, a partir de 2009, a gente não teve muitos gols, assim, comparado com os anos anteriores. Beleza. Média de gols por partida a cada ano. A média de gols por partida é o indicador mais preciso para comparar o desempenho ofensivo entre as diferentes edições do campeonato, já que normaliza a variação nos números de jogos. Então, fica mais fiel a gente comparar, porque se a gente teve anos com partidas menores, né, dada a quantidade de times, a gente vai ter uma variação um pouco mais justa, porque a média ali de gols vai estar sendo processada considerando a quantidade de partidas. Então, vamos lá. Em 2003, a gente teve uma média de 2,75 gols por partida. Em 2004, a gente teve 2,65. E olha só que interessante, né? Aqui a gente também mantém essa média de 2 gols e que a quantidade de partidas, ela varia também dependendo da quantidade de times. E aqui a gente tem uma análise um pouco mais justa do que está sendo feito, né? De tudo que a gente está alcançando aqui, o desempenho ofensivo das equipes. E aqui ele traz embaixo a observação, né? Observação para o time de negócios. A temporada de 2005 se destaca com a maior média de gols por partida, que são 3 gols por partida, enquanto 2018 teve a menor, que foi de 2,21 gols por partida. Essas flutuações podem ser um ponto de partida para investigar se tendências táticas, como o fortalecimento de sistemas defensivos ou a ascensão de ataques mais potentes, influenciaram o espetáculo e, consequentemente, o engajamento do público. Eu vou trazer para ele uma pergunta um pouquinho mais estratégica, que eu quero entender os seguintes pontos. Se existe um clube da virada, ou seja, quais são os times que vencem mais após perder uma partida em casa? Qual é o estádio mais hostil para os visitantes? Ou seja, qual que é o percentual maior de vitórias do time que está mandando? Por exemplo, o Santos, o estádio dele é a Vila Belmiro. Então, será que o Santos jogando na Vila Belmiro, dado que ele é o time da casa, ele é mais hostil? Será que tem algum outro time que é hostil quando joga em casa? Ou seja, tem mais vitórias dentro de casa? E qual que é a chance de um time vencer jogando em casa baseado no histórico? Vamos ver se ele vai conseguir achar. Eu tô muito animada, porque de fato são informações reflexivas, né? Que ele vai precisar analisar durante esses 20 anos de conjunto de dados, tá? Vamos lá. Existe um clube da virada? Para responder essa pergunta com precisão, precisaríamos de dados que mostram a progressão do placar ao longo do jogo a jogo, como o placar do primeiro tempo, que não está presente no conjunto de dados atual. Tá. No entanto, essa é uma estatística frequentemente acompanhada pela imprensa esportiva. De acordo com levantamentos que consideram a era dos pontos corridos desde 2003, o Atlético Mineiro e o Flamengo são consistentemente citados como times com o maior número de vitórias de viradas no campeonato. Então aqui ele traz até links, de fato ele até pesquisou na internet, porque a quantidade de dados que eu dei para ele, porque virada quer dizer que o time começa perdendo e ele termina vencendo. E aí ele pesquisou na internet, trouxe até links aqui pra gente, do porquê que ele tomou essa decisão, esse insight. Então ele trouxe aqui alguns links. Então Atlético Mineiro e Flamengo são constantemente citados como times da virada. Dependendo do critério e da data do levantamento, um outro aparece na liderança, mas ambos demonstram um forte poder de reação. Beleza. Recomendação para a equipe de negócios. A capacidade de um time de virar o jogo é um forte apelo emocional para os torcedores. Campanhas de marketing podem explorar esse traço de time que não desiste, gerando um grande engajamento, especialmente em momentos decisivos do campeonato. Muito legal isso. Agora vamos para outra pergunta. Qual que é o estádio mais hostil para os visitantes? Para identificar o estádio mais hostil, analisei a porcentagem de vitórias do time da casa em locais que sediaram um número relevante de partidas. Considerei um mínimo de 30 jogos para garantir a consistência estatística.
Então, gente, um poder aqui do modo thinking é que ele explica toda a linha de raciocínio que ele teve. Filtros que ele fez, do porquê que ele considerou determinado número. Então, aqui ele está explicando para a gente passo a passo do que foi feito. Os estádios com maior percentual de vitória dos mandantes são Alfredo Jaconi, Arena Condá, Heriberto Russi, Beira Rio e Arena do Grêmio. Então, insight para o time de negócios. O estádio Alfredo Jaconi, Casa do Juventude, se destaca como mais hostil para os visitantes. Estádios no sul do país, como o Arena Condá, que é da Chapecoense, e o Beira Rio, que é do Internacional, também mostram a força dos seus mandantes. Essa informação é valiosa para campanhas geolocalizadas e pode indicar mercados onde a paixão local é um fator de grande influência. Lá, com base em todo o histórico de 9.552 jogos de 2003 a 2023, podemos calcular a probabilidade geral de cada resultado em uma partida do Brasileirão. Vitórias do mandante. Em 4.767 jogos, o time da casa saiu vitorioso. Empate. Ocorreram 2.506 empates e os times visitantes venceram 2.279 vezes. Isso se traduz nas seguintes probabilidades. Chance de vitória do time da casa, 49%. Chance de empate, 26%. E chances de vitória do time visitante, 23,9%. E aqui a gente tem uma conclusão para o time de negócios. O fator casa é estatisticamente muito relevante no Campeonato Brasileiro. Um time mandante tem praticamente 50% de chance de vencer a partida, o dobro da probabilidade de uma vitória do visitante. Esse é um insight poderoso que pode ser usado em produtos de apostas, conteúdos preditivos e para justificar o foco em ativações e promoções nos dias de jogos em casas de time parceiros. E se vocês perceberam que o Gemini ou qualquer outra IA generativa, elas conseguem se tornar um grande apoio pra gente e também conseguem facilitar muito o nosso dia a dia dentro da análise de dados? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu adorei explorar esses dados do Campeonato Brasileiro com vocês. Não deixem aqui de curtir o vídeo, de se inscrever no canal da Rocket City e também de comentar o que vocês acharam e quais outras perguntas vocês fariam para a inteligência artificial.